Salve, salve, galera do Prenem. Tudo bom com vocês? Hora de nós termos mais um de nossos encontros para tratar sobre um tema bem polêmico que vem dominando aí a mídia no momento, que é a questão das manifestações contra o racismo. Lá na terra de Donald Trump, vamos falar aí dos problemas de assassinatos recorrentes de negros nos Estados Unidos por policiais brancos, a repercussão que isso tem causado na mídia, na sociedade americana. E também estudávamos um pouco da história do movimento negro americano de combate ao racismo. Alguns desses movimentos aí, como o liderado por Martin Luther King Jr., Panteras Negras, também a questão do movimento de as vidas de negros importam, tá? E será um assunto bem interessante. Vocês verão a partir de agora. Pois bem, a luta contra o racismo nos Estados Unidos sempre foi bastante explorada em vestibulares, tá? E dessa vez não é diferente. Aqui nós temos um exemplo de três caminhos adotados pelos negros nos Estados Unidos a fim de combater o racismo. Estamos falando aí da luta de Martin Luther King Jr., de Malcolm X, que é Michael Little, o seu nome, antes de se converter ao islamismo, e também a de um movimento, um partido chamado Panteras Negras. Esses são os três mais conhecidos, os primeiros que nós vamos abordar. Aqui nós temos uma imagem de dois líderes negros norte-americanos que lutaram pelo o direito dos negros, pela igualdade entre raças, combatendo o racismo e a violência contra o negro, realizada pelos brancos no território norte-americano. Nós temos aqui Malcolm X, que é Michael Little, e nós temos aqui Martin Luther King Jr., Malcolm e Martin, dois nomes bem conhecidos da luta dos negros americanos no combate ao racismo. Martin Luther King, muito conhecido, né, por seu discurso I Have a Dream, nasceu em 1929, em Atlanta, na Geórgia, filho de um pastor, Martin Luther King, e da senhora, sua mãe, que era dona de casa, também da mesma religião que ele, evidentemente, da mesma igreja, Alberta Williams King. Em 1948, ele foi ordenado pastor em Ebenezer. Era um aluno de grande destaque, formou-se em teologia, tá, em 1951, na Pensilvânia, e viria a doutorar-se na Universidade de Boston. Bem, a partir daí ele ganha notoriedade dentro da igreja, muito espaço pela oratória e pela aplicação da defesa dos direitos dos negros. Em 1955, um episódio seria marcante aí na história do racismo nos Estados Unidos. A norte-americana Rosa Parks se recusou a dar o seu assento em um transporte público, em um coletivo, para um branco, tá? E segundo o branco, ela teria que levantar ali por aquele local tinha sido reservado para os brancos. Ainda consequência aí das leis de Jim Crow. E ela se recusou a ceder o seu local para o branco. E isso acabou tendo uma repercussão muito grande dentro dos Estados Unidos. Primeira vez aí que o negro recusou-se a obedecer essas leis e apresentou uma resistência mais incisiva contra essas leis de segregação nos Estados Unidos. Por conta de sua atitude, Rosa Parks foi multada em $14, mas ela acabaria por servir de exemplo para que os negros levantassem um movimento de boicote ao transporte público nos Estados Unidos. Esse movimento duraria um ano e a repercussão e as consequências foram muito grandes. Para vocês terem ideia, por causa desses movimentos, desse boicote, da repercussão, os Estados Unidos acabou declarando inconstitucional a segregação no transporte público, ok? Martin Luther King, a partir daí, conseguia sua primeira grande vitória contra o racismo lá nos Estados Unidos. Em 1960, ele liderou uma série de protestos em cidades norte-americanas, reivindicando, procurando com que os negros apoiassem sua causa no combate à segregação racial no seu país. Em 1963, ele fez um discurso para mais de 250 mil pessoas. E no ano seguinte, ele conseguiu que o Congresso americano aprovasse, melhor dizendo, a Lei dos Direitos Civis, que dava ao negro o direito de votar, tá? Que procurava dar direitos civis iguais entre negros e brancos.
Foi um gesto, uma grande vitória no combate ao racismo, tá? Dado pelo governo norte-americano, graças a essa pressão a partir do episódio Rosa Parks e nesses discursos comandados por Martin Luther King. Bem, em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por lutar contra o racismo dentro dos Estados Unidos. E via se destacar novamente em 1967, quando se uniu ao movimento pela paz no Vietnã. Isso causou um impacto negativo, tá? Entre outros líderes negros. Ele era contra a guerra no Vietnã, tá legal? Bem, Martin Luther King tinha como proposta o não uso da violência, mas o combate ao racismo de uma forma pacífica, boicotando, tá? a, a, as leis contra os negros, marcando a desobediência civil, sem o uso de violência. Então, o pastor Batista liderava uma corrente moderada, adepta da não violência, que defendia a obtenção da igualdade racial, o direito ao voto para todos os negros. E esses boicotes, junto com a desobediência civil às leis racistas, sofreram, né, ganharam grande ênfase dentro do país e acabaram alcançando o sucesso em 1964 na aprovação da Lei dos Direitos Civis. Em 1968, quando ele se preparava para fazer um discurso em Memphis, no estado do Tennessee, ele foi baleado e morto por um branco. Esse branco chamava-se James Earl Ray, que morreu na prisão em 1998. Ele foi condenado a 99 anos de prisão. Como grande resultado da luta de Martin Luther King Jr. contra o racismo, apesar de sua morte, foi sem dúvida a conquista, a aprovação da Lei dos Direitos Civis 4 anos antes, que acabou e muito com a discriminação contra as minorias nos Estados Unidos. Não é à toa que ele é lembrado até hoje como um herói dentro daquele país, tanto respeitado por brancos, como evidentemente pelos negros. Esse outro rapaz aqui, Malcolm Little, ou Malcolm X, teve uma infância bem difícil, era um excelente aluno na escola, se destacava muito, até que no 8º ano ele chegou perto do professor, devido às suas notas, ao seu comportamento, a uma oratória muito boa que ele tinha, relacionava-se bem com as pessoas, ele disse ao professor que queria ser advogado. E o professor disse que ele tirasse isso da cabeça, que um negro nunca poderia ser advogado nos Estados Unidos, principalmente vindo das condições que ele vinha, né? Pessoa pobre. Se ele tirasse aquilo da cabeça, que ele não teria a menor condição. A partir daí, ele teve uma mudança radical de comportamento. Passou a ter problemas de disciplina na escola, ele passou a tirar notas baixas. E a situação foi se agravando quando o pai dele foi espancado e jogado na linha de um trem. O corpo foi quase dividido ao meio por causa do espancamento, o assassinato do pai dele. A situação se tornou ainda mais grave, porque o pai dele ele era um membro de uma associação, tá? Que defendia o direito dos negros, chamava-se Associação Universal para o Progresso Negro. E ele foi assassinado por policiais e por pessoas que eram simpatizantes da Ku Klux Klan, um grupo que defendia a supremacia branca, tá? Criada em 1865, lá nos Estados Unidos. O pai dele foi morto por simpatizantes da Ku Klux Klan, por defensores de supremacia branca. Por causa da situação financeira da família, a mãe dele teve que trabalhar como doméstica para poder sustentar toda a família. Malcolm, ele tinha 7 irmãos. E a mãe dele conseguiu trabalhar como empregada doméstica porque ela tinha a pele clara. A mãe dele já era fruto de um estupro de um branco contra uma negra. Ou seja, ela nasceu com a pele mais clara porque o pai era branco e estuprado a mãe dela. Então ele já tinha todo esse histórico muito difícil. Mas toda vez que os patrões descobriam que a mãe dele tinha origem negra, ela era demitida. Ela perdia o trabalho. Tinha que recomeçar mais uma vez em busca de um novo emprego. E depois de cometer vários delitos, ter vários roubos, furtos, questão de brigas na rua, ele foi preso e condenado a 10 anos de cadeia. Isso no ano de 1946. Na prisão, um dos seus irmãos, Reginald Little, o procurou e apresentou a um grupo lá dentro da prisão chamado de Nação do Islã. Uma organização que tinha como princípio defender os direitos dos afrodescendentes.
e formar uma comunidade de negros que fosse separada dos brancos. Era liderado por esse rapaz, Elijah Muhammad, tá? Elijah Muhammad era o líder da nação do Islã. No futuro, nós veremos que o Malcolm X acabaria por abolir aí o nome Little, porque lá nos Estados Unidos eles diziam que esse sobrenome era vindo de um nome dado pelo dono do escravo. Você está entendendo? Um sobrenome que tinha sido dado à família do negro durante o período da escravidão. E isso tinha sido dado pelo patrão, pelo dono do negro. Então ele queria abandonar essa lembrança e substituir o sobrenome por a letra X, X, tá bom? Então, veja só, em 1953, ele se converte ao islamismo, aderiu à nação do Islã. Por sua entrada no grupo, ele vai modificar o nome Little pela letra X. A partir de 1960 é que começam os problemas dentro da nação do Islã. Havia uma divergência de pensamentos entre Malcolm X e o criador da nação do Islã, certo? Isso vai fazer com que Malcolm acabe saindo da nação do Islã, exatamente por não concordar com essa política, com as ideologias do fundador. Ele acaba escolhendo por deixar a nação do Islã exatamente no ano de 1964, tá? Então tá aqui, os desentendimentos entre Malcolm X e o fundador da nação do Islã se deram aí por conta do que Malcolm X considerava ações inapropriadas cometidas pelo líder da nação do Islã, tá? E pela má repercussão que existiu de umas declarações dadas por Malcolm X a respeito do assassinato de John Fitzgerald Kennedy. Então, por causa dessa divergência, ele sai em 1964 e vai criar a Associação da Mesquita Muçulmana, ou seja, sua própria organização religiosa. Em 64, ele começa uma peregrinação por países, pela África e por países islâmicos. Foi a Meca, na Arábia Saudita, na região do Oriente Médio. E depois que ele faz essa peregrinação, esse momento de reflexão, ele volta para os Estados Unidos com uma mente mais, assim, mais leve, não tão violento como antes. Porque Malcolm X, ele defendia, inclusive, o uso da violência pelos negros contra os brancos, quando isso fosse para autodefesa, para se defender. Então, ele já volta com o nome em árabe. Ele tinha viajado todo o continente africano também, fundado uma organização pan-africana para defender os direitos humanos para todos os descendentes de africanos, em qualquer parte do mundo. Depois dessa viagem, ele volta a pregar o direito dos negros, a igualdade racial, mas de uma forma sem o uso da violência, tá? Sem o uso de arma de fogo, sem o uso da violência. Isso acabou desagradando alguns ex-companheiros seus da nação do Islã, chegando ao ponto, ele se preparava para uma palestra em Harlem, Nova York, em 1965, em fevereiro de 1965, quando ele foi alvejado por mais de 10 tiros. Entre a multidão, partiu esses atiradores, efetuaram disparos contra ele, e ele não resistiu e via morrer, supostamente assassinado por membros da nação do Islã, que por causa de sua saída e da sua mudança política, da sua visão, acabaram se tornando inimigos dele, de Malcolm X. Então, encerrava-se a trajetória de um dos maiores nomes da luta contra o racismo dentro dos Estados Unidos. Sua proposta era essa, era uma vertente religiosa, tá? Com luta política, mas aceitava a violência para a autoproteção do negro. Pregava a igualdade, ele dizia que o negro precisava se colocar numa situação de superioridade, tá? Porque senão seria sempre vítima de violência, subordinado, humilhado. Então ele defendia a supremacia e que o negro devia se separar, mas não e usar a violência para autodefesa. Depois da conversão ao islamismo, da viagem feita à Meca e na África, ele muda de opinião e aí passa a defender essa ideia da não violência. Isso desagradou muito aos membros da nação do Islã, que acabaram assassinando ele em fevereiro de 1965. Terminava a história aí de Malcolm X. Quais as consequências da política da nação do Islã? Tá? Malcolm X admitiu a possibilidade de convivência com a sociedade branca, tá? Despertando a ira dos seus antigos
seguidores. E acabou sendo assassinado por um deles, ok? Aqui, o Malcolm X, sua imagem, tá? Aqui o nome dele já convertido ao islamismo. Ele fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana, inspiração separatista. Ele era um defensor dos direitos afro-americanos, um homem que conseguiu, inclusive, mobilizar os brancos americanos sobre seus crimes contra os negros. Toda a história de outro grande nome, Malcolm X, outro grande nome. Aqui nós vamos agora, talvez, para o grupo de maior repercussão, tá? Chamado Partido dos Panteras Negras, tá ok? Partido Pantera Negra para a Autodefesa, uma organização política extraparlamentar, porque não tinha representante no parlamento norte-americano, socialista e revolucionária norte-americana, ligado ao nacionalismo negro. Tá? E essa grande característica desse partido não oficial. Tá? Os Panteras Negras tiveram com seus dois grandes líderes, Hugh Newton e Bob Seeley. Tá? Essa organização surgiu em 1966, um ano depois da morte de Malcolm X, 2 anos antes da morte de Martin Luther King, tá? Na cidade de Oakland, na Califórnia. A autodefesa, tá? Era um dos principais lemas do partido e tinha uma ideia muito radical. Seus principais líderes, qual era a proposta deles? Primeiro, eles defendiam a distribuição de armas de fogo para os negros, ok? A isenção de impostos sobre a população negra, não deveria pagar impostos, deveria se retirar todas as sanções da chamada América Branca contra os negros, tá ok? Defendia a libertação de todos os negros das penitenciárias americanas, eles estariam presos porque eram vítimas do passado, da omissão do governo americano, do racismo, da pobreza, e o pagamento de indenização às famílias devido ao período da escravidão. Então, era delas, ela tinha maior amplitude e a mais radical dos movimentos pelos negros nos Estados Unidos. O que foi que eles conseguiram aí? Os métodos violentos utilizados pelos membros do Pantera Negra fizeram com que eles entrassem em conflito com a polícia diversas vezes, e havia troca de tiros. Essa violência excessiva fez com que a Polícia Civil Americana e o FBI passassem a perseguir, tá, obcecadamente os membros do Pantera Negra, principalmente qualquer membro, principalmente os líderes, que é o Hugh Newton e o Bob Seale. De tanta perseguição, esses líderes foram presos, membros vários foram presos, e na década de 1980, os Panteras acabaram deixando de existir. Uma das funções de armar os negros, membros aqui do Pantera Negra, é para que eles fizessem uma fiscalização dos guetos, que são os bairros negros lá nos Estados Unidos, a fim de proteger o cidadão negro da violência feita por um branco ou por uma autoridade policial. Isso acabou gerando diversas brigas com a polícia, tiroteios famosos como em Chicago e Nova York. Para você ter ideia, um dos tiroteios entre eles, em 1966 e 1970, esses tiroteios provocaram a morte de 34 panteras negras e de diversos policiais. Essa violência excessiva fez com que os negros passassem a não mais compartilhar dessa ideia proposta pelo Pantera Negra do uso da violência, do uso de arma de fogo. Então, foi a pressão do FBI, foi a perseguição da polícia, a violência excessiva dos membros do Partido Pantera Negra que levou à perda de apoio dentro da população negra e à perseguição das autoridades brancas contra os negros nos Estados Unidos. Tá? Então, quando se fala dessa organização, os Panteras Negras, sintetiza com isso aqui, ó. Os escândalos provocados pelas trocas de tiros com a polícia, a violência excessiva, a perseguição do FBI. Então, em 1968, o FBI chegou a classificar os Panteras Negras como a maior ameaça à segurança interna dentro dos Estados Unidos. Foi fazendo com que a organização, o partido, entrasse em descrédito, até mesmo entre os negros. Então, a única saída para eles foi renunciar à violência, que era realmente o que mais manchava a imagem do grupo. A partir desse momento, os Panteras passaram a se dedicar a serviços de assistência social aos negros mais pobres. Mas a organização continuava existindo,
mas foi perdendo importância por causa do histórico de violência, e com isso o movimento perdeu força e foi oficialmente extinto no ano de 1900, nos anos 80, no ano de 1982. Aqui nós temos o Black Power, o poder negro, tá? Essa expressão foi utilizada a primeira vez por esse rapaz, Robert Williams, tá? Presidente da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, entre as décadas de 1950 e 1960. Esse movimento lutava em prol dos negros no mundo ocidental, principalmente nos Estados Unidos. Pois bem, no final dos anos 60 e início da década de 1970, eles passaram a defender o orgulho da raça negra, a criação de instituições culturais e políticas para defender. Então, defender por instituições que valorizassem a cultura negra, políticas de autossustentação da imagem dos negros, promover políticas de interesse coletivo para toda a raça negra. Tá? Isso, a intenção era valorizar e proteger os negros, lá nos Estados Unidos principalmente. A expressão Black Power, que é essa que está em destaque aqui, foi criada por Stokely Carmichael, militante radical do movimento negro nos Estados Unidos, após ter sido detido várias vezes, isso no ano de 1966. Ele declarou: estamos gritando liberdade há 6 anos. Tá? O que vamos começar a dizer agora é poder negro, poder preto, anunciava Stokely Carmichael. Tá? Outro movimento super conhecido aqui, ó, Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. Isso aqui começou já no século XX, após uma série de assassinatos de jovens negros por policiais brancos. Eu coloquei até alguns exemplos aqui. A função desse movimento aqui é combater a violência de policiais brancos contra a população negra. Esse é o principal objetivo, ó, combater a violência policial contra os negros e lutar pelos direitos humanos da comunidade negra, ou seja, vidas negras importam. Isso aqui foi um caso de grande repercussão lá nos Estados Unidos, assassinato desse rapaz de 18 anos aqui por um policial branco, tá? Michael Brown, o nome dele é Michael Brown. Ele morreu na cidade de Ferguson, no estado do Missouri, assassinado por um policial branco. Ele estava desarmado quando foi alvejado pela polícia. Isso aqui gerou uma série de protestos dentro dos Estados Unidos pelo assassinato. Ele foi morto por Darren Wilson, policial branco de 28 anos. E isso provocou uma divisão muito grande na população norte-americana. Os negros vieram à rua acusar de ele ter sido assassinado por ser negro. Ele não tinha cometido nenhum crime, nenhum delito, segundo eles. Isso aconteceu no ano de 2014. A partir daqui, eu relatei uma série de outros eventos que marcaram os protestos raciais nos Estados Unidos. Em 2016, 2 jovens negros desarmados foram assassinados novamente por policiais brancos, tá? Na cidade de Oklahoma, tá? No estado, melhor dizendo, de Oklahoma e na Carolina do Norte. Na cidade de Charlotte, Carolina do Norte, depois de 3 noites de protestos barulhentos nas ruas, foi instaurado o toque de recolher e declarado o estado de emergência. Tamanhos conflitos, as consequências, quebra de carros, de vidraças, incendiaram automóveis, confronto de alguns brancos com negros que não concordavam com as manifestações. A polícia repreendeu com água e depois gás carbônico, prendeu dezenas de pessoas que estavam nas manifestações, sempre causa um caos social por causa dessas mortes de negros por policiais brancos. Aqui, talvez, o de maior repercussão é em Charlottesville. Aqui são brancos fazendo uma vigília em torno de uma estátua de um general confederado, considerado um herói durante a Guerra Civil Norte-Americana de 1861 a 1865, na guerra quando os estados do Sul, formados os estados confederados, e tinham interesse de independência em relação ao resto do território americano, porque defendiam a manutenção do sistema de mão de obra escravista, enquanto o Norte queria a libertação dos escravos. Algumas declarações de pessoas presentes nessa manifestação em Charlottesville, uma cidade de 50 mil habitantes. Sou nazista, sim. O protesto da extrema-direita dos Estados Unidos contra negro, imigrante, gays e judeus. Charlottesville, supremacistas brancos e grupos
antirracismo entraram em confronto. Os negros enfrentaram os brancos, era uma manifestação, houve confronto direto entre brancos e negros, e a cidade ficou realmente em condições de como se fosse um palco de guerra. Centenas de homens e mulheres carregando tochas, está aqui na imagem, fazendo saudações nazistas e gritando palavras de ordem contra negros, homossexuais, judeus e imigrantes, na pequena Charlottesville. E por que isso aqui? Há algum tempo, o governo norte-americano vem retirando estátuas que homenageiam líderes sulistas na Guerra dos Confederados, porque eles consideram isso aí um insulto, até porque boa parte deles aqui eram contra o quê? A libertação dos escravos, eram favoráveis à escravidão. Então, a retirada dessas estátuas, desses monumentos, feriu alguns brancos que diziam que a presença dessas estátuas era uma forma de manter viva a história dos Estados Unidos e que eram homens que, para eles, eram heróis, que tinham lutado pelos interesses da independência do Sul. O problema é que essas estátuas aqui são, de certa forma, uma homenagem a defensores da escravidão, tá? A pessoas que defendiam a diferença entre negros e brancos, com a supremacia dos brancos. Então, é por isso que gera toda essa polêmica quando se quiseram retirar as estátuas dos... Em Charlottesville, um dos eventos mais violentos nos Estados Unidos, por causa dessa questão racial, ocorreu quando foram remover a estátua do confederado Robert Lee, Edward Lee, um general confederado da Carolina do Norte. A partir daí, os brancos saíram às ruas e não queriam aceitar de forma alguma a remoção da estátua que homenageava esse general dos confederados. Então, várias cidades americanas vêm retirando essas homenagens a militares confederados já há algum tempo. Isso gera alívio para uns, principalmente para os negros, e desconforto para os defensores alegando dos supremacistas da extrema-direita norte-americana, reagindo com fúria por causa desse ato de remoção das estátuas de generais. A BBC conversou, inclusive, com um pai e uma mãe que levaram uma filha de 14 anos para fazer parte das manifestações. Estou falando de um casal branco e uma criança branca. Olha o que é que a criança respondeu quando foi perguntada pelo repórter. Eu aprendi com meu pai que precisamos defender a raça branca. E hoje estou passando este ensinamento para a minha filha. Isso que o pai disse para o repórter. A criança também se manifesta dizendo que apoiava o que os pais estavam dizendo ela porque era correto. Se não fizermos algo, seremos expulsos do nosso próprio país, disse a mãe da criança. A conversa foi interrompida por um homem forte e careca, um skinhead. Vocês estão falando com um estrangeiro. Olha o sotaque dele. Afirmou, rindo, em referência ao repórter. A família se afastou e, junto, em um coro, cantava: judeus não vão nos substituir. Os três seguravam tochas. A tocha é uma referência a Ku Klux Klan, tá? Nós estaremos a seguir. Provavelmente o sotaque aí por o repórter ser filho de imigrantes. Por isso, já nem com o repórter ele se permitiu mais conversar quando foi alertado por esse amigo, tá? Que ele tinha sotaque, ou seja, ele é descendente de estrangeiro. Você veja aí que é realmente xenofóbico ao extremo. Os participantes do protesto carregavam bandeiras dos confederados, gritavam palavras de ordem, como vocês não vão nos substituir, em referência aos imigrantes, exatamente o caso do repórter. Vidas brancas importam, em contraposição ao movimento negro Black Lives Matter, que grita vidas negras importam. Lá, os supremacistas brancos gritavam vidas brancas importam. Morte aos antifas. Às vezes, e quem são os antifas? Aos antifascistas. Quem é contrário a fascista tem que ser morto, segundo esses que defendem a supremacia branca nos Estados Unidos. Toda pessoa que se opõe aos neonazistas, a essa questão de supremacia racial lá nos Estados Unidos, eles são chamados de antifascistas, tá? Estudantes negros do campus da Virgínia, onde ocorreu a marcha, jovens que apresentavam como antifascista, tentaram fazer uma espécie de parede humana para parar a caminhada desse grupo neonazista. Isso acabou provocando um conflito entre eles e a polícia teve que intervir, ok? Realmente é uma situação vergonhosa. A foto desse rapaz
Quem é Richard Spencer? Isso aqui é um neonazista norte-americano, tá? Agora esse ano declarou, ele tinha apoiado Trump na última eleição, mas agora ele declarou apoio a Joe Biden, diz que os liberais são melhores. Ele criou essa expressão, all right, tá? All right, quer dizer alternative right, ou seja, alternativa direita, direita alternativa. Spencer é formado em filosofia na Universidade de Chicago, já declarou que Martin Luther King Jr. era uma grande fraude. Ele era apenas um símbolo da desconstrução da civilização ocidental. A criação desse grupo Alt-Right por Spencer fez com que surgissem diversas acusações, por exemplo, de antissemitismo, de declarações de racismo, supremacia de brancos em relação a negros, política contra latino-americanos, contra gays. Realmente é uma política de extrema-direita, neonazista. Mas ele disse que se sentia representante do governo de Donald Trump e apoiou Donald Trump. Nós veremos em seguida que Trump, a princípio, disse que não contava e não queria o apoio de nenhuma pessoa que tivesse posições iguais a dele. Isso no período da campanha em 2016. Presidente de uma organização que se define como dedicada à herança, identidade e ao futuro de pessoas de ascendência europeia nos Estados Unidos. Spencer ganhou visibilidade internacional ao fazer uma saudação, Hail Trump, Hail nosso povo, Hail Vitória, logo após a eleição do republicano em 2016. Disse que imigrantes latinos nos Estados Unidos estavam se assimilando ao longo das gerações rumo à cultura e ao comportamento dos afro-americanos. E lamentou que o país tivesse tornado diferente da América branca que chegou antes desse povo. Ou seja, a mão de obra escrava foi trazida ao país e dos imigrantes que lá chegaram. O prefeito de Charlottesville, onde aconteceram as manifestações, o confronto entre negros e brancos, divulgou uma nota. O prefeito disse que repudiava aquelas atitudes feitas pelos neonazistas. Considerava aquilo um bando de fanático, era um ato racista e de intolerância, e não comportava, não aceitava de forma alguma aquele tipo de atitude. Lá nos Estados Unidos, a Constituição permite que você possa expressar sua opinião, inclusive material, de cunho racista, se isso for de forma o quê? Pacífica, o que é proibido no Brasil, tá? Isso é completamente proibido nos Estados Unidos, no Brasil. George Floyd, 11 mortes que provocaram protestos com a brutalidade policial nos Estados Unidos. A morte de George Floyd, um americano negro, morto por policiais brancos. A morte de George Floyd ocorreu em 25 de maio. Manifestantes foram às ruas de Minnesota em repúdio à ação racista da polícia norte-americana na morte de Floyd, tá? George Floyd. Então ele fala, a morte dele reacendeu um debate sobre a brutalidade de policiais nos Estados Unidos, principalmente essa brutalidade com o evento morte, que geralmente é contra negro, tá? Contra negro. Negros são 3 vezes mais vítimas fatais dos policiais brancos do que pessoas brancas. Você vê aí como realmente é complicado a situação. Aqui alguns exemplos de mortes. Esse menino aqui, Teron Martin, tinha 17 anos, ele voltava para casa e atravessou a área de um território, de um condomínio. Lá, um policial sacou a arma e atirou e o matou, dizendo que ele estava armado e teria atirado primeiro. Foi um exemplo aí que repercutiu muito nos Estados Unidos e no mundo. Isso aqui foi no ano de 2012. Aqui, esse homem negro correndo, o policial branco vai dar um tiro nele pelas costas, tá? Ele vinha um automóvel, vinha uma blitz policial. Ele estava com a pensão alimentícia atrasada. E pensando que seria preso por não pagamento da pensão alimentícia, ele sai do carro e começa a correr. O policial branco atirou nele pelas costas. O policial branco disse que o negro tinha saído do carro atirando, por isso que tinha atirado nele, né? Ele teria reagido de forma violenta. Mas havia um homem atrás de uma árvore filmando toda a situação e mostrou que nada disso era verdade. Ele só tinha saído do carro correndo e o negro, o branco tinha atirado nas costas dele sem nenhum tipo de reação. Atirou pelas costas sem nenhum motivo, sem nenhuma causa. Essa daqui, ó, a Tatiana Jefferson, 2019, outubro de 2019, ela tinha 28 anos, estudante de medicina. Ele não só bota pobre, não, é estudante de medicina. Ela foi morta dentro do quarto dela, na cidade de Dallas, por um policial branco, Aaron Dean. Ele foi para o endereço lá procurar
cumpriu um mandado, após o alerta de um vizinho que a porta da frente da casa dela estava arrombada. Quando ele entrou, que encontrou ela no quarto, só atirou. Coitada. Aqui o policial branco que atira nessa garota, Breonna Taylor, 13 de março de 2020, ela tinha 26 anos. Ela era uma médica de emergência. Esses policiais entraram no apartamento dela em 13 de março de 2020. Ela estava, segundo os policiais, estariam procurando o companheiro dela, não ela. A investigação seria sobre tráfico de drogas. Nenhuma droga foi encontrada, mas o policial atirou e matou ela. Realmente, caso por caso. E aqui a maior expressão, talvez, de racismo da história dos Estados Unidos. O clã, The Ku Klux Klan, foi fundada por o general Nathan Bedford Forrest, fundador da Ku Klux Klan. A primeira Ku Klux Klan já passou por 3 fases. Foi criado em 1865, logo depois da Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, a Guerra Civil Norte-Americana. O objetivo dessa galera aqui era impedir a integração dos negros à sociedade. Negros tinham sido recém-libertados, alforriados. Não queria que o negro obtivesse terra e não tivesse o direito de votar, por exemplo, de forma alguma. Então, ele cria esse movimento aqui chamado de Ku Klux Klan. Aqui há algumas imagens, eu consigo por esses gorros na cabeça. Aqui uma criança com um gorro tocando no escudo de um policial. Aqui uma mãe preparando uma criança. Aqui eles carregam sempre a bandeira dos confederados. Está vendo no braço da criança, na roupa, ó, a bandeira dos confederados, lá no sul dos Estados Unidos. Mais uma vez aqui, membros adultos carregando o símbolo dos confederados. Eles têm sempre essa cruz em chamas. Eles são eles são anticatólicos, tá? Eles são anticatólicos, eles são contra negros, contra imigrantes, tá? Eles têm realmente uma política segregacionista ao extremo, acabou se espalhando nos Estados Unidos, chegando à Alemanha, à África do Sul. O que é que essas tochas significam? Por que a cruz em chamas? As tochas são uma marca da Ku Klux Klan, grupo formado pouco depois da Guerra Civil Americana por ex-soldados derrotados no conflito. Surgiu nos Estados do Sul, onde estavam os confederados. Inclusive, a palavra Ku Klux Klan, que vem do grego, kiklos, significa círculo, anel, tá ok? Concebida como um clube recreativo, rapidamente começou a promover a violência contra populações negras no sul dos Estados Unidos, onde supremacistas brancos promoviam um linchamento de negros, enforcamento de negros, matavam pessoas que protegiam negros ou que ensinavam em escolas de negros, chicoteavam negros e os democratas chicoteavam os negros e obrigavam eles a votar em candidatos democratas lá no sul do país, amarravam os negros, saiam arrastando a cavalo. É realmente uma situação terrível cometida por esses supremacistas brancos nos Estados Unidos. Fundado em 1866, no Tennessee, no sul dos Estados Unidos, surgiu um grupo de racistas que vestiam-se em roupas brancas e capuzes, montavam cavalos e perseguiam negros, ex-escravos libertos da Guerra de Secessão. Se autodenominavam Ku Klux Klan, formado por jovens veteranos da Confederação Sulista. Tá? A iniciação deles aqui é pegar a pessoa, colocar dentro de um tonel, de um barril e empurrar a ladeira abaixo. Começou com uma brincadeira, que depois se transformou nesse clã, tá? De defensor de supremacia branca. Tinham como principal forma de diversão aterrorizar brancos, incendiando suas residências, atirando contra eles, acusavam o negro de ser preguiçoso, são inconstantes emocionalmente e economicamente são insustentáveis, são incapazes de promover seu próprio sustento, muito menos de colaborar com a economia do nosso país. E eles estão destinados, única e exclusivamente, à escravidão. É o pensamento dos membros do clã. Atacavam brancos que protegessem negros ou que não fossem simpatizantes da causa da Ku Klux Klan. Atiravam e matavam professores que lecionavam em escolas com negros. Ou quisessem ensinar um negro a ler e escrever, era brutalmente assassinado. Tá, ok? A seita montou uma filial no estado do Alabama, onde foi introduzida pela primeira vez os castigos físicos contra os negros. Além da prática racista, faziam visitas de surpresa aos negros, obrigando-os a votar nos democratas, acompanhado de algumas chibatadas. Em consequência dos excessos, o grupo foi colocado na clandestinidade, foi considerado inconstitucional e foi colocado na clandestinidade em 1871 e considerado inconstitucional em 1882.
ok? Então, ó, o presidente dos Estados Unidos, o Ulysses Grant, foi quem considerou como ilegal a Ku Klux Klan. Muitos deles foram presos e, para escapar da lei, fundaram outros clãs com a mesma proposta. White Legal, Shotgun Plan, Rifle Club, entre outros, para não dizer que era membro da Ku Klux Klan e fugir das punições. Foi em meados do século XX que voltou à vida, em 1915, por causa do lançamento de um filme. Em 1915, ó, o judeu Leo Frank, o filme está aqui, ó, lançamento do filme O Nascimento de uma Nação, baseado no livro The Klansman, de Thomas Dixon Jr. O filme abordava os membros da clã como heróis, representados por cavaleiros que lutavam com bandidos negros e queimavam cruzes. Mesmo sendo extremamente racista, o filme fez muito sucesso para divulgar a produção em algumas cidades. Tá? Inclusive, foi apresentado na Casa Branca e Woodrow Wilson, presidente americano, chegou a elogiar o filme. Isso no ano de 1915. Tá? Mostrava esses membros da Ku Klux Klan como heróis. Essa é a segunda fase da Ku Klux Klan, já no século XX. Em 1882 foi desativada, né? E aí vai voltar em 1915, ok? Outro importante passo para o ressurgimento da clã, da KKK, foi o estupro e assassinato de uma garota chamada Mary Pagan. Em 1915, um judeu foi considerado o autor do assassinato e do estupro. Ora, se eles eram contra judeus, era a forma ideal que eles encontraram de reativar o sentimento da supremacia branca. Diversas pessoas viam semelhanças com a personagem do filme, tá? O filme O Nascimento de uma Nação. Do filme. Flora, que se jogou de um abismo para evitar ser estuprada por um negro. No filme, o negro estuprar uma branca, o negro é sempre um criminoso. A branca pula de um precipício para não ser estuprada por um negro. Aqui, ó, é um judeu estuprando uma branca. Com apoio de jornais sensacionalistas e uma sociedade preconceituosa, o caso voltou com a onda antissemita. William Simons reuniu um grupo que foi chamado de Cavaleiros de Mary Pagan, a garota que foi estuprada e morta, que sequestrou Frank da cadeia e o matou. Com os mesmos cavaleiros, William Simons formou o coração da nova clã, agora chamada de Cavaleiros da Ku Klux Klan. O grupo praticou todos os rituais mostrados no filme, especialmente a queima das cruzes. Tá? A princípio, o grupo não recebia a atenção de que queria e se limitou ao estado da Geórgia. Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o grupo conseguiu o que faltava, notoriedade cada vez maior. Atualmente, ela perdeu força, não tem mais o poder político, não tem mais o poder econômico de outrora. Só há um político lá antigo, nos Estados Unidos, da década de 50 anos de carreira, disse que estava até arrependido das práticas durante o período da clã, da KKK. Um relatório divulgado pela Liga Antidifamação, que monitora grupos radicais em território dos Estados Unidos, praticamente diz que a Ku Klux Klan não existe mais. Existe ainda cerca de 100 a 150 grupos que se dizem herdeiros da Ku Klux Klan, mas não tem a força e a violência que a Ku Klux Klan tinha no seu auge, no seu auge. O grupo distribui panfletos, faz marchas de protesto, realiza encontros anuais, mas não tem o dinheiro de outrora. Tá? Esses membros da Ku Klux Klan, simpatizantes dela, acabaram migrando para outros grupos. Por exemplo, a Nação Ariana, olha o nome, Nação Ariana. Tá? Há os clãs imperiais da América, os cavaleiros americanos da Ku Klux Klan, os cavaleiros da Camélia Branca. Tá? Eles possuem forte inclinação cristã, fundamentalista, odeiam católicos, tá? Odeiam negro, judeu, imigrante, tá ok? São xenofóbicos ao extremo. Outros grupos tentam fazer de sua imagem algo mais aceitável, criando eufemismo. Eles falam da glória da herança branca, em vez de dizer sou contra negro, tá? Ele não falou, tenho raiva dessa raça, ele fala da glória de ser branco, tá? E aí eles dizem que são racialistas, não são racistas. Racista é quem defende que uma raça é superior à outra. Racialista é quem defende a separação de raças, tá ok? Apoio a Donald Trump, tá aqui, ó. Aqui eu estou falando do apoio da Ku Klux Klan, tá? Ao candidato Trump em 2016. O The Crusade declarou apoio ao candidato republicano, dizendo que os Estados Unidos se tornaram grandes porque foram uma república branca e cristã. Esse The Crusader, o Cruzador, no caso, é um jornal da Ku Klux Klan,
Klan e declarou apoio a Trump, tá? A campanha de Trump logo deu um jeito de rejeitar o apoio, dizendo em um comunicado: Trump e a campanha denunciam o ódio em qualquer forma. Essa publicação é repulsiva e as suas visões não representam as dezenas de milhões de norte-americanos unidos na nossa campanha. Trump fez a média, rejeitou, tá, o apoio da Ku Klux Klan. Em fevereiro de 2016, o ex-líder da Ku Klux Klan, David Duke, já tinha manifestado apoio a Trump, dizendo que as pessoas brancas estavam ameaçadas nos Estados Unidos e que ele ouvia as suas visões ecoarem na retórica do então candidato, nos discursos de Trump. Trump recebeu muitas críticas porque não rejeitou de imediato o apoio de David Duke. Quando Trump veio se manifestar, disse que mantém distância do ex-líder da Ku Klux Klan e disse que ele era um cara ruim. Duke não desistiu e continuou apoiando Donald Trump nas redes sociais. Aqui nós vamos ver algumas questões sobre a temática do racismo, tá bom? Primeiro item diz: entre as conquistas do movimento negro brasileiro, pode-se citar a oficialização do Dia Nacional da Consciência Negra, a aprovação de cotas para afrodescendentes em universidades públicas e a obrigatoriedade do ensino de história da África e afro-brasileira em educação básica. Verdade. O arianismo, defendido pelo nazismo, afirmava que os arianos possuíam características de uma raça superior, servindo de justificativa para a perseguição de todos que não as possuíam. Os negros, no entanto, foram culpados. Claro que não. Negro, judeu, deficiente físico, todos eles foram perseguidos. O item 2 é falso. 04. No século XX, a segregação racial dos negros nos Estados Unidos se traduziu, por exemplo, pela separação do uso de espaços comuns, como transporte, banheiros e praças públicas. Existiu isso aqui no século XX. Felizmente, com certeza, isso é verdade. Na década de 1950, Rosa Parks, cidadã negra americana, realizou um ato de manifestação contra a segregação quando, em um ônibus, se recusou a ceder seu lugar para um passageiro branco. A ação não teve maiores consequências, constituindo-se um ato isolado. Falso. Nós vimos aí que vai ingressar todas as manifestações públicas, os discursos do Martin Luther King, tá? Até a aprovação em 64 da Lei dos Direitos Civis. Então, 08 é falso no seu finalzinho. O Partido Pantera Negra para a Autodefesa foi criado na década de 1960, compartilhava os ideais pacifistas, defendia a violência, lembra? Distribuição até de armas, libertação dos encarcerados, tá ok? Entre as várias formas de resistência à escravidão está a formação de quilombos, cujas comunidades remanescentes ainda são encontradas em diferentes locais do Brasil. É verdade, correto. O novo racismo é também racismo de reação, dos brancos deserdados e não ricos contra os negros ainda mais deserdados e paupérrimos. Pobres contra pobres, mas em nome da raça, nunca da classe. A fotografia foi tirada no dia 12 de agosto de 2017, publicada em vários jornais do mundo todo, retrata a marcha de extrema-direita que ocorreu na cidade norte-americana de Charlottesville, contra negros imigrantes, gays e judeus. A respeito desse conflito que aponta para os problemas sociais contemporâneos, enfrentado pelos Estados Unidos, está correto afirmar: os ressentimentos raciais atuais possuem raízes que datam desde o fim da Guerra de Secessão. Derrotados e arrasados economicamente, os sulistas recusavam-se a aceitar a liberdade dos negros, assim como sua integração na sociedade. Surge nessa época associações de terrorismo racista, como a Ku Klux Klan. É verdade. Para a reconstrução dos Estados Unidos após a Guerra Civil e para acelerar seu desenvolvimento industrial, a libertação dos escravos era fundamental. Entretanto, o movimento trabalhista norte-americano sempre foi marcado pelo racismo, dando chance de trabalho primeiramente ao branco, depois ao imigrante europeu e, por último, ao negro norte-americano. Correto, 1 e 2, correto. Apesar da extrema-direita ter apoiado sua candidatura e políticos pertencentes ao alt-right ocuparem altos cargos no governo, o presidente Trump fez severas críticas ao episódio e publicamente se posicionou radicalmente contra esse extremista. Falso. Trump só criticou a conduta, mas ele não fez uma postura radical de combate ao racismo, aquela manifestação popular. Então, o item 3 é falso, letra D de dado para essa questão. Leia o texto a seguir. Embora o grande nome da luta pelos direitos civis tenha sido Martin Luther King Jr., adepto de métodos pacifistas de luta, outros deles defendiam caminhos mais radicais, como Malcolm X, membro da seita muçulmanos negros, que apregoavam uma nação mais ofensiva e direita contra aqueles que negavam aos negros seus direitos civis, chegando mesmo a defender ações violentas contra quem os atacasse. A letra X usada pelos membros do grupo muçulmanos negros era uma forma de
Ó, nós vimos isso aí, de abolir o sobrenome dado à família, tá? No tempo da escravidão. Então, definir pelo cromossoma X, não. Representar a assinatura, lembrar que todos os negros são alvos potenciais da violência branca, substituir os sobrenomes dados aos antepassados, escravos por seus senhores. Está aí o gabarito, a letra D. Relaciona a primeira coluna com a segunda, de acordo com suas características. Vamos lá. Ku Klux Klan, neonazismo. Ora, isso aqui é um exemplo de racismo, então é o número 2. Marcatismo, revolução cultural maoísta. Isso aqui é uma questão política, tá? Isso aqui tem a ver com o período da Guerra Fria, então número 4. Cruzadas e caça às bruxas, dois momentos de, sem dúvida, intolerância religiosa, né? Hooligans e torcidas organizadas, fanatismo esportivo. Letra A para essa questão. No ano de 68 foi marcado por uma série de acontecimentos impactantes, assassinato de Martin Luther King e Robert Kennedy, protestos de atletas nos Jogos Olímpicos do México, barricadas de estudantes em Paris, Primavera de Praga, passeatas dos 100 mil no Rio de Janeiro e a rebelião estudantil nos Estados Unidos. Sobre tais acontecimentos, considere as seguintes afirmações. A intensidade política vivenciada em 68 pode ser explicada pela diversidade de movimentos contestatórios, ligada às lutas de negros, mulheres e jovens, que tinham como pano de fundo as tensões da Guerra Fria e a emergência da contracultura. Ok, número 1 é verdade. A contestação política e social do ano de 1968 ocorreu em países submetidos a regimes ditatoriais, tanto no bloco capitalista como no bloco comunista. Não, alguns deles não eram ditaduras. Os Estados Unidos, por exemplo, não passavam por ditadura, tá? A França não passava por ditadura, ok? A valorização da cultura jovem e contestatória ocorreu em meio à intensificação da ação direta e à diversificação criativa de forma de propaganda e atuação política. Aí é verdade. 1 e 3 do gabarito é a letra E. Bem, meus queridos e queridas, obrigado aí pela sua atenção. Um forte abraço, até nosso próximo encontro, tá?